Estamos aqui para a nossa terceira live, quarta virtude. Já falamos da obediência, já falamos da fé e já falamos da oração, né? Virtudes que nós precisamos, e muita gente ontem falou que precisa muito da virtude que nós vamos falar hoje, que é a paciência. Quem aí precisa da virtude da paciência, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco, que possa limpar a nossa mente, possa sobrecair sobre nós e nos encher de todo o amor, de toda a graça do Senhor, para que nós possamos assimilar tudo que for dito aqui e que o Senhor possa transbordar em nós pelo Teu Espírito, para que assim possamos viver e receber do Espírito Santo a virtude da paciência, assim como Maria. Ó Maria, ensina-nos a sermos pacientes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas, virtude da paciência é uma virtude que no mundo atual ela é extremamente necessária. Por que ela é extremamente necessária? Porque a paciência, ela está extremamente relacionada ao imediatismo, né? E o mundo de hoje, ele nos induz, né? E aqui a gente precisa entender que o nosso comportamento, a forma como nós nos comportamos, algumas pessoas são mais induzidas, outras menos, mas todos nós somos induzidos pelo contexto social, né? Quando a gente fala o comportamento social, a gente fala a forma de se comportar de uma sociedade como um todo. Então, nós estamos nessa sociedade que temos um imediatismo, que temos esse imediatismo, que temos essa necessidade das respostas rápidas, e a gente pode pegar exemplos muito simples, né? Quando alguém não nos responde no WhatsApp, como é que a gente fica, né? Quando alguém não atende a nossa ligação, tudo se tornou urgente. Tudo se tornou urgente, né? Nós, como mães, temos, e eu digo nós porque, claro, eu já tenho trabalhado bastante isso, no entanto, eu ainda tenho muito a trabalhar a paciência, né? Eu ainda preciso saber tratar a minha paciência, saber tratar as coisas que me acontecem de uma forma sábia, a ponto de lidar com elas e à espera delas, com a esperança. Então, a virtude da paciência, ela é uma virtude moral, né? Se ela é uma virtude moral, ela também depende dos nossos comportamentos. E se ela depende dos nossos comportamentos, ela também vai depender da forma como nós vemos as coisas que acontecem. Então, se nós vemos tudo como urgente, é óbvio que o nosso comportamento vai ser um comportamento de imediatismo, né? Quando nós queremos tudo para ontem, né? Nós não sabemos esperar. Então, a paciência, né? Ela causa em nós, quando nós não a temos, quando nós não a exercitamos, ela causa danos profundos, tanto em nós quanto nos nossos relacionamentos. Por quê, gente? Porque se a gente pensar em termos de conceito de paciência, né? O que significa, tá? A palavra paciência, ela vem do latim, né? E ela refere-se à capacidade que uma pessoa tem de suportar ou tolerar algo ou alguém sem se aborrecer. Sem se aborrecer. É esperar a conversão do meu marido sem me aborrecer. É esperar o entendimento do outro sem me aborrecer. Quem tem filho adolescente aqui? Aqui em casa o Eric tem um meme com o Cauã, que tudo que a gente pede pro Cauã, ele fala já vou, né? E aí, quando a gente fala já vou, vira piada. Porque, às vezes, a gente consegue esperar. Mas quem nunca entrou no quarto de um filho adolescente bagunçado e falou, ou você arruma isso aqui agora, ou eu vou esfregar tudo na tua cara. Entende? Então, gente,
A palavra paciência, olha o que significa. Significa a capacidade que uma pessoa tem para suportar ou tolerar algo ou alguém sem se aborrecer. Sem se aborrecer. A paciência também permite fazer alusão à faculdade de saber esperar algo, a capacidade de fazer coisas minuciosas ou a perseverança necessária para levar até o fim uma tarefa. Então, a paciência também está relacionada à perseverança. Porque se a paciência tem a ver com espera, ela tem a ver com perseverança. Paciente é qualquer pessoa que saiba esperar e que seja capaz de levar as coisas com serenidade. E aqui eu queria ainda fazer um complemento que tem a questão da temperança. A paciência, ela também precisa trabalhar junto, lado a lado, com a temperança. O que é temperança? É o tempero, é têmpera, é o equilíbrio entre razão e emoção. A emoção, que gera da falta de espera, traz pra gente raiva, traz pra gente medo, traz pra gente tristeza. Quantas coisas a falta de temperança gera em nós. E essas emoções de raiva, de medo, de tristeza, ela vai desenvolvendo em nós a impaciência. Então nós precisamos entender o que está por trás dessa não espera, desse imediatismo que nós temos. E aí a Danda entrou aqui. Eu vou pegar o exemplo da Danda. A Danda faz bolos, Danda, o que acontece se você tirar um bolo do forno antes do tempo? Se a Danda não se organizar, se a Danda não tiver ordem das encomendas, do tempo que ela precisa para fazer o bolo, ela tira o bolo do forno antes porque ela precisa entregar uma encomenda, e esse bolo, ele vai estar cru, ou ele vai murchar, ou ele vai sovar, vai embatumar. E aí, a qualidade do trabalho dela cai e ela acaba não entregando as coisas com excelência. Se a gente for pegar o plantar é um grande exemplo de paciência. Esperar o tempo certo da colheita. Senão a gente tira a cenoura pequenininha, senão a gente tira a folha da couve pequenininha, senão a gente não colhe cebolinha, senão a gente não colhe salsinha, senão a gente não colhe a fruta suculenta e doce. Na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa. A virtude da paciência em Maria, ela é clara porque o tempo que Maria vivia, a realidade humana que Maria vivia, era um tempo de impossibilidades e barreiras, gente. Era um povo que estava à espera da promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Enviaria o Messias para os libertar. É nesse contexto que Maria vivia. Ou seja, não era fácil. Não era fácil. E Maria precisava ter sobriedade sobre os acontecimentos. Por quê? Então, imagina, um povo ansioso, um povo esperando efetivamente a vinda do Salvador, e de repente Maria sabia que o Salvador ia vir dela. E o que ela tinha que fazer? Ela precisava deixar-se cumprir a promessa de Deus. Se vocês pensarem no anúncio, em nenhum momento o anjo falou, não conta para ninguém, Maria. Mas Maria sabia, porque ela tinha o Espírito Santo nela. Então a sabedoria que estava nela, sabia que se ela revelasse antes do tempo, ia virar um pandemônio aquilo lá.
Imagina o que fariam com Maria, além do quê? Além do quê? Quando se soube que Jesus viria, veio o recenseamento. Veio o recenseamento. Então Maria, ela teve que ter essa paciência heróica de saber o tempo certo. E aí Jesus nasce e ela fala, e aí, como é que vai se revelar, né? Como é que vai ser? Vocês acham que Deus deu pronto para Maria, como é que ela ia criar o Filho de Deus? Maria teve que ter paciência quando encontrou Jesus entre os doutores da lei. As pessoas admiradas e Maria não podia falar nada. Ó, a Danda tá falando, né? E ainda além do assar, tem que ter o tempo para desenformar. Né? Porque senão, ó, o tempo para não deformar o bolo na hora da entrega. E já aconteceu. Por quê? Porque não tem ordem. Então percebam que a virtude da paciência, gente, ela está relacionada com todas as outras. E ela também está relacionada com a obediência, com a fé, porque a fé que gera a esperança, e que está relacionada com a oração. Porque a paciência é fruto do Espírito Santo. A paciência é fruto do Espírito Santo. Quer ver, ó? Vou pegar uma passagem aqui que diz sobre isso. Quer ver? Pra gente falar já com a Bíblia, né? Lá em Gálatas, capítulo 5. No capítulo 5, versículo 13, fala da liberdade e de viver a vida espiritual. E no versículo 22, né, ele vai dizendo sobre a condução do Espírito Santo, que é não para satisfazer, né, ele vai falando dos pecados, dos desejos, mas no versículo 22 ele diz assim, ó, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Então a própria palavra já nos diz que a paciência é um fruto do Espírito. Nós precisamos sim vencer a nós mesmas. Porque a paciência, ela vai exigir um esforço pessoal, mas ela também é fruto do Espírito. Talvez o esforço pessoal que você vai ter que fazer agora é intensificar a sua oração. Mas eu tenho que cuidar, por quê? Porque Deus está te dando a oportunidade de você ser paciente e você não está fazendo seu esforço pessoal, porque vai achar que é mágica. Maria foi a mulher que na vida... Ou vocês acham que foi fácil para Maria esperar tudo isso? Esperar tudo isso. Mas ela foi a mulher que guardou as coisas no coração e que pedia a fortaleza de Deus através do teu Espírito Santo, pautada numa promessa que Deus havia feito através do anjo para ela. Que ela seria a mãe do Salvador. E que ela não precisava ter medo. Então, se ela não precisava ter medo, Deus ia honrar ela com a força necessária para ser paciente no processo. E eu digo para vocês, Deus nos últimos 4 anos tem me dado circunstâncias, e aí a gente precisa ativar nossa visão espiritual para diante de uma situação falar, Senhor, como que eu posso exercitar a minha paciência diante desse filho teimoso? Como que eu posso exercitar a minha paciência diante de um filho com hiperatividade? Como é que eu posso exercitar a minha paciência diante de um filho que não tem autorregulação? O que é autorregulação, gente? Autorregulação é quando eu sinto raiva e eu consigo lidar com a minha raiva. O Eric não consegue, o Eric bate, o Eric grita, o Eric... É surreal o que acontece. E enquanto as outras pessoas que estão ao redor estão falando, não é assim, porque ele é mal educado, eu sei o que tem por trás, neurologicamente falando.
E aí eu tenho que conversar e respirar. E não só com ele, com todo o restante. Se eu não pedir a presença do Espírito Santo, que é quem me dá a temperança, que é quem me dá a paciência, eu não consigo. E eu já entendi em mim, e isso é autoconhecimento, isso é um caminho de olhar para mim e falar assim, tá, mas o que é que me tira a paciência? É entender o que me tira a paciência para saber trabalhar aquela situação. Quando eu tive muita clareza que por trás da minha impaciência estava o controle sobre as coisas, queridas, aí é joelho dobrado no chão. Porque eu não controlo. Se eu não controlo, por que eu estou sendo impaciente? E aí você vai trabalhando ponto por ponto. E é desenvolvimento, é longo. É um dia após o outro. Tem vezes que eu não tenho paciência com o Eric. Acho que foi domingo, eu dei um tapa na boca dele. Aí, quando a gente cai, a gente respira e fala, ok, Jesus, eu sou humana, aceita e volta pro teu centro, né? No domingo depois eu fui lá, depois que passou um tempo, falei, filho, você entende que a mamãe também perde a paciência. Você entende que às vezes a mamãe também não consegue lidar com a raiva que a mamãe sente. Você entende isso? Então, fica tranquilo. Acontece com todo mundo. Porque nós não podemos, gente, ser super-heróis para os nossos filhos. Porque senão eles crescem achando que o mundo é perfeito. E o mundo não é perfeito. Não existe perfeição. E aí saber lidar com a nossa imperfeição. Saber que, humanamente falando, nós vamos perder a nossa paciência. Só que nós vamos perder a nossa paciência não no ímpeto. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai se desenvolvendo e cada vez mais a gente tem um controle. Há 2 anos atrás, a minha voz era escutada lá no mercado que tem atrás da minha casa, de tanto que eu gritava. De tanto que eu gritava. A Janaína, tu não grita mais? Grito. Tem hora que eu não consigo. Eu já falo alto por natureza. Mas eu posso dizer para vocês que por graça e intercessão de Nossa Senhora, eu já dei passos significativos na minha forma de falar, no meu segurar. Por vezes, quando eu não falo, porque eu sou uma pessoa impulsiva por natureza, o meu temperamento colérico, sanguíneo, ele é um temperamento de ação. Se ele é um temperamento de ação, aquilo que me acontece gera uma reação. E isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Toda ação gera uma reação. Observar como que você está reagindo às coisas é trabalhar a tua paciência. Porque se eu estou reagindo de forma impulsiva, eu preciso parar de reagir e responder as coisas. Vocês entendem qual é a diferença de reagir e responder? É aquele momento do silêncio. E eu tô partilhando a minha vida, gente, porque é o que eu sei, é o que eu vivo, né? Eu não vivo a vida de vocês. Então eu trago exemplos da minha vida para vocês. Não porque eu sou perfeita, tá? Mas porque eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a não reagir e sim responder. Vai ocasionar outras coisas? Vai. Ontem mesmo eu fiquei com muita raiva numa situação. Muita raiva, fiquei com muita raiva. Que em outro momento eu teria gritado, eu teria respondido, eu teria rebatido, eu teria xingado, porque eu sou a pessoa que xinga, eu era a pessoa que xinga, né? Mas o que aconteceu? Eu me calei e eu aprendi a morder minha boca. Não tô falando o que é certo e o que é errado, eu tô falando o que eu aprendi, tá? Quando eu vejo subindo, eu mordo a minha boca, né? E dependendo da circunstância, você pode saber que vai escorrer lágrima. Que eu vou chorar. Por quê? Porque precisa sair. Como é que saem as nossas emoções? De alguma forma, no grito, no choro, de alguma forma tem que sair. O Eric bate.
por exemplo, na agressão. Eu mordi minha boca, eu chorei, mas de chorar, assim, ó, de raiva. Eu fui respirando, eu fui me acalmando, mas eu permaneci no silêncio. Depois que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, o que eu fiz? Eu me sentei aqui neste lugar, peguei a minha Bíblia e falei, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso olhar além do que está acontecendo. Eu preciso olhar além do que está acontecendo. E foi muito interessante, porque quando eu me deitei na cama, o meu marido partilhou uma coisa. Que aí eu falei, ok, Jesus, eu entendi o que acarretou, toda a grosseria, eu entendi. Mas isso não quer dizer que eu não fiquei magoada, que eu não fiquei chateada, eu fiquei. Mas eu preciso olhar e ordenar, porque sabe por quê, minhas queridas? E aqui eu vou falar uma coisa pra vocês muito séria. O demônio, ele não vem de capeta pra gente, ele vem de circunstâncias. Ele vem de circunstâncias. Ele vem de circunstâncias. E naquele momento eu falei assim, ó, nem vem capeta, nem vem demônio, porque você não vai fazer com que eu brigue com ele. Mas daí eu silencio. Aí eu vou orar. Janaína, você sempre consegue fazer isso? Não. Às vezes eu não consigo. Mas por graça, pela graça e pela intercessão e intervenção de Nossa Senhora. Porque eu quero ser uma mulher que imita Nossa Senhora, eu preciso aprender a lidar com o meu impulso. E aqui inclui terapia. Claro, eu trabalho com desenvolvimento humano, gente, então eu estudo sobre isso. Mas não é o seu caso, talvez você precise pedir ajuda além da terapia, além da oração. Além da oração. Jana, mas a terapia não é acessível para todo mundo. Não é? Como é que você vai se desenvolver? Essas lives são uma forma de você se desenvolver. Os retiros são formas de você se desenvolver. As leituras são forma de você se desenvolver. Por isso que eu preciso identificar qual é a virtude que eu preciso desenvolver e que vai gerar o maior impacto na minha vida neste momento. Quais são os maiores problemas que eu tenho? E aí, a partir de uma identificação do que tem atrapalhado a minha vida, eu vou direcionar o meu esforço. Hoje o meu esforço está muito mais para o aprofundamento das doutrinas, do dogma, do que propriamente de rezar pelas minhas virtudes. Não que eu não precise, mas eu já fiz esse exercício. Eu já sei onde buscar. Eu já tenho uma autopercepção. Mas eu conto com a graça de Deus. Eu conto minha graça de Deus. Eu conto com a graça de Deus. E eu falo para Deus com autoridade. Senhor Deus, por teu filho Jesus, o Senhor me prometeu que eu ia conseguir. Na minha imperfeição, Deus me usa, Márcia. E eu não posso chegar aqui para vocês e falar só do que eu tenho alcançado pela graça. Sim, eu preciso testemunhar, mas eu preciso falar para vocês que eu sou humana. Porque Nossa Senhora sabia dessa imperfeição, mesmo sendo criada em graça. Nós precisamos assumir a nossa humanidade. Parar de querer controlar, parar de querer ser perfeita. Enquanto nós quisermos isso, a paciência não será alcançada. E aí eu quero trazer também o que significa a paciência através de duas passagens. A primeira está em Romanos 5, no versículo 3, que diz assim, ó: não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Vocês estão entendendo?
Nos gloriamos até das tribulações. Qual é a tribulação que você está vivendo? Eu tenho aprendido a dizer, Senhor, te louvo e te bendigo pelo meu marido ser meu ponto de fidelidade na fé. Porque para que eu possa lidar com ele, eu tenho que dobrar meu joelho. E se eu quero manter o meu casamento, eu vou dobrar o meu joelho. E isso tem me levado, essa paciência, tem provado a minha fidelidade. E a minha fidelidade, ela produz a esperança. E quando eu vou perdendo a minha esperança, eu falo, vem Espírito Santo, porque a esperança é uma virtude teologal. E se ela é uma virtude teologal, é Deus quem dá. E se é Deus quem dá, e eu sou batizada, e pelo batismo eu sou filha, e se pelo batismo eu sou filha, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu quero o Senhor como herdeira, e eu preciso que o Senhor sustente a minha fé, a minha esperança e a minha caridade, amém? Eu preciso aprender a rezar com aquilo que Deus me dá, porque nós rezamos errado, e essa tem sido uma grande questão na minha vida. Eu tenho aprendido a rezar. Eu tenho aprendido a rezar. Eu tenho aprendido a rezar. E aí em São Tiago ainda diz assim, ó. A Epístola de São Tiago, o primeiro capítulo, que aí eu vou deixar para você ler inteiro depois. Você tá anotando que você tem que depois ler na Bíblia e rezar com essa palavra aqui? É isso que você tem que fazer. A Epístola de São Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz paciência nas provações. E lá no versículo 3, diz, muito parecido com o que nós lemos agora em Romanos, diz assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe dada. Mas peça com fé sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Amém? Nós precisamos pedir sabedoria para lidar com as circunstâncias, sabendo que a tribulação gera paciência, a paciência gera, vamos lá de volta, a paciência produz fidelidade e a fidelidade produz a esperança.